Olá, eu sou a Renata Haddad e hoje eu vim conversar um pouquinho com você sobre a teoria da mente e o autismo. Você sabe o que é a teoria da mente? A teoria da mente pode ser descrita como a capacidade de compreender que outras pessoas possuem outras mentes. Ou seja, elas não estão pensando as mesmas coisas que nós, não têm os mesmos conhecimentos que nós temos, entre outras coisas. Para ilustrar melhor essa ideia, imagine o seguinte: em uma sala há duas meninas, a Sally e a Annie. A Sally tem um cesto e a Annie tem uma caixa. E perto delas há uma bola. Sally pega a bola, coloca em seu cesto e logo em seguida sai da sala. Enquanto Sally está fora, Annie tira a bola do cesto e coloca em sua caixa. A questão é, quando Sally voltar, onde ela vai procurar a bola? A partir dos 3 ou 4 anos de idade, pessoas neurotípicas respondem que Sally irá procurar a bola no cesto, pois foi a última vez que ela viu a bola. Diferente do espectador, Sally não tem a informação de que a bola foi movida para a caixa. Essa lógica indica que a pessoa é capaz de formular teorias da mente, ou seja, ela compreende que na mente de Sally falta informações que ela mesma possui e que Sally está operando com base em algo chamado crença falsa. Crianças antes dos 3 anos de idade não possuem essa habilidade, então a tendência é que elas respondam que Sally irá procurar na caixa de Annie, pois elas assumem que as informações da mente de Sally são as mesmas informações que elas possuem sobre a situação. O mesmo ocorre no caso de pessoas com transtorno do espectro do autismo. Às vezes, não de maneira tão óbvia, como no exemplo de Sally e Annie, mas em geral, pessoas com TEA têm dificuldade em compreender o estado mental de outras pessoas, o que muitas vezes é confundido com falta de empatia ou arrogância, por exemplo. O exemplo anterior consegue ilustrar muito bem o processo em crianças pequenas, mas não funciona para explicar como funciona em pessoas com transtorno do espectro do autismo. Por se tratar de um espectro, as manifestações são muito variadas, e enquanto algumas pessoas podem apresentar um bom desenvolvimento da teoria da mente, outras podem ter muita dificuldade com isso. Por isso, nem toda pessoa com autismo irá responder o teste de Sally e Annie de maneira errada. Às vezes, a pessoa consegue formular uma teoria da mente em determinadas situações mais simples, como o teste de Sally e Annie, mas não consegue em situações mais complexas, como geralmente são as situações na vida real. Uma pessoa com autismo pode ter muita dificuldade em compreender o que uma pessoa está sentindo, por mais que a pessoa demonstre de maneira bem explícita, como ao chorar ou ao falar claramente que se sente triste, por exemplo. Se a pessoa com autismo não está se sentindo triste, ela pode ter dificuldade em entender que a outra está se sentindo assim, bem como pode não compreender os motivos dessa tristeza. O transtorno do espectro do autismo dificulta o desenvolvimento da teoria da mente, mas em graus variados. Algumas pessoas podem apresentar um atraso no desenvolvimento, enquanto em casos mais severos pode haver um desenvolvimento muito empobrecido ou nenhum desenvolvimento da teoria da mente, mesmo na idade adulta. Esse déficit da teoria da mente explica diversas dificuldades que aparecem em indivíduos com TEA, como as dificuldades de comunicação, dificuldades em situações sociais, entre outras. Há também pesquisas que mostram que a teoria da mente possui alguma relação com a função executiva, o que também pode sofrer déficits no transtorno do espectro do autismo. Em suma, a teoria da mente é de extrema importância para o desenvolvimento neurotípico, e quando há algum déficit, várias áreas no desenvolvimento mental podem ser afetadas. No caso de pessoas com TEA, uma das áreas mais afetadas nesse sentido é a sociabilidade, que fica bastante prejudicada. Embora não haja muito consenso a respeito das causas do autismo, saber da relação de certos fatores com o desenvolvimento do transtorno pode guiar pesquisadores e profissionais da saúde mental a desenvolver novas intervenções a fim de melhorar a qualidade de vida de pessoas com esse transtorno. Agora você me pergunta, e o que é, Renata, função executiva? Eu vou te explicar. As funções executivas são habilidades que o nosso cérebro tem para desenvolver e cumprir atividades. Elas são comuns a todos os seres humanos. As funções executivas não ficam localizadas numa área específica do cérebro. Elas são um conjunto de ações que o cérebro executa para concluir uma tarefa de maneira efetiva. Os autistas costumam ter déficits em uma ou mais das funções executivas. Por isso, costuma dizer que um autista possui disfunção executiva. A palavra disfunção refere-se a algo que não cumpre sua função totalmente,
ou que não é eficiente o bastante em determinado momento. Dessa forma, uma pessoa pode ter a disfunção relacionada a qualquer órgão e parte do corpo, e o nível de mau funcionamento pode variar de tempos em tempos. No caso dos autistas, é muito importante entender que a disfunção é primeiramente no cérebro. Essa disfunção acaba afetando outras partes do corpo. Temos 5 principais funções executivas: o controle inibitório, o planejamento, a flexibilidade cognitiva, a fluência verbal e a memória de trabalho. O controle inibitório, ele permite inibir estímulos que distraem a pessoa da tarefa na qual ela está concentrada. Por exemplo, você consegue se concentrar nesse vídeo enquanto escuta uma música alta do vizinho, os cachorros estão latindo e as crianças estão chorando. Seu cérebro permite que você se concentre nesse vídeo apesar das possíveis distrações. E ainda é provável que você não esteja escutando nenhum dos barulhos à sua volta. Pessoas que têm déficit no controle inibitório acham difícil se concentrar quando há muitos barulhos. Em alguns casos, até o tic-tac do relógio as distrai. Os autistas têm uma sensibilidade maior do que as pessoas neurotípicas. O cérebro não consegue inibir todos os estímulos. A consequência natural é que muitas não conseguem se concentrar tanto quanto gostariam numa determinada atividade. Quando se fala em sensibilidade acima do normal, estamos nos referindo à hipersensibilidade. Os autistas podem ser hipersensíveis em todos os sentidos: auditivo, visual, sinestésico, que são os cheiros e os sabores, tátil e emocional. Tudo isso dificulta a concentração. O planejamento permite programar ações que precisam ser monitoradas e avaliadas até atingir o objetivo proposto. Exemplo: você elabora um checklist de afazeres para amanhã. Você definiu a hora de cada tarefa. Você acorda, lê o primeiro item, executa. Depois faz o mesmo com o segundo e por aí vai, uma tarefa por vez. Pessoas que têm déficits no planejamento não conseguem executar uma tarefa por vez e nem conseguem estabelecer uma ordem em que as tarefas precisam ser executadas. Mesmo aquelas que consigam elaborar a lista de tarefas podem não conseguir cumprir todas elas no prazo estipulado. Mas o planejamento também acontece nas etapas de uma determinada tarefa. Você sabe que precisa limpar a casa, mas como fazer isso? Muitas pessoas já fazem isso quase que automaticamente. No entanto, quem tem déficit nessa função executiva precisa de um pouco mais de ajuda. Os autistas que têm dificuldades na função de planejamento podem não conseguir executar as tarefas consideradas básicas do dia a dia. Eles podem ter grande dificuldade para cozinhar, lavar as roupas, tomar banho, lavar as mãos, entre outras coisas. É muito importante trabalhar com o autista passo a passo de cada uma das tarefas que ele tem dificuldade, na linguagem que é mais acessível para ele. A flexibilidade cognitiva permite alternar entre tarefas ou pensamentos conforme exigido pelo contexto. A palavra cognitivo refere-se à mente. Por isso, também podemos chamar essa função de flexibilidade mental. Por exemplo, você está assistindo esse vídeo agora, mas você recebeu uma mensagem no seu celular. Então, você deixa de dar atenção ao vídeo para responder a mensagem. Depois você volta e termina o vídeo. Isso quer dizer que a sua mente é flexível e se adapta a imprevistos mais facilmente. Pessoas que tenham um déficit na flexibilidade cognitiva encontram dificuldade em alterar seu comportamento e seu pensamento. Elas persistem numa determinada regra, mesmo que essa regra seja fora do seu contexto. O contrário da flexibilidade cognitiva é a rigidez cognitiva. Os autistas que têm um déficit nessa função costumam fazer e falar as coisas sempre do mesmo jeito. Eles são rígidos, por assim dizer. No entanto, isso não significa que eles sejam inflexíveis. Muitos só encontram dificuldade em conciliar a lógica das regras de um certo momento ou lugar com as regras de outro momento ou outro lugar. Fluência verbal permite que a pessoa se comporte e reaja de maneira adequada aos estímulos do ambiente, de acordo com as regras que podem estar explícitas ou implícitas. Embora o nome dessa função utilize a palavra verbal, ela não se limita à capacidade da pessoa usar a voz, mas sim a de se comunicar de maneira geral. As regras explícitas são aquelas que estão claramente identificadas no local. Uma placa dizendo proibido fumar é uma regra explícita. As regras implícitas são aquelas que não estão claramente identificadas, mas que foram criadas de acordo com o tempo de convivência das pessoas num determinado local.
Pessoas com déficit na fluência verbal têm dificuldades em se adaptar em seu comportamento às regras vigentes. É importante lembrar que o nosso comportamento também é uma forma de comunicação, porque o comportamento pode comunicar aos outros determinados costumes que podem ser aceitáveis ou não. Os autistas com déficit na fluência verbal podem compreender perfeitamente as regras explícitas, mas podem ter dificuldade em entender quais as regras implícitas. Logo, o comportamento de um autista nessa situação pode torná-lo inaceitável numa determinada comunidade. Memória de trabalho. Permite que a pessoa armazene temporariamente algumas informações para executar determinado trabalho. Por exemplo, toda vez que fazemos uma conta de cabeça, 53 mais 47, utilizamos a memória de trabalho. Pessoas com déficits na memória de trabalho podem ter dificuldade em contas de matemática, imaginar a decoração de uma casa, manipular objetos tridimensionais e até em redigir determinados textos. Os autistas com déficit na memória de trabalho têm exatamente essas mesmas dificuldades. É importante esclarecer que a dificuldade em fazer uma tarefa que exige o pensamento não é sinal de falta de inteligência. Qualquer um pode melhorar suas habilidades se exercitá-las de maneira correta e persistentemente. Espero que tenham gostado. Até mais!